Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. Eu sou o Gonçalo. E nós não planeávamos fazer isto. Não. Que era manter-nos no verão mais um bocado. Mais uma temporada. Mas eu acho que faltava rematar os episódios de verão com um tema que eu e o Duarte já muitas vezes aflorámos aqui no segundo trabalho de Hércules, que são os bonecos da candonga, os brinquedos, action figures e outras coisas que normalmente nós só conseguíamos encontrar quando saíamos de Lisboa. Ou quando saímos de Lisboa, quando estávamos em férias. Em férias havia muito aquela questão de prendas de verão, não é? Ou seja, havia, eu estou a fazer figas, não estou a fazer aspas com as mãos. Espero que me calhe uma este verão, todos os verões eu faço figas. Não, mas estou a fazer aspas porque havia sempre aquela coisa de final da escola, havia sempre uma prendinha, qualquer coisa assim, e calhava oferecerem-se isso quando as pessoas iam à praia. E muitas vezes acontecia era irmos a uma loja perto da costa, ou no teu caso no Algarve, ou noutros sítios, ou mesmo até em Severo de Voga, como era muitas vezes o meu caso também, e aparecia uma tentativa de imitação de Masters of the Universe. Sim. Ou coisas do género. Nós tínhamos dito aqui que a regra principal era normalmente ser uma imitação era dos Masters of the Universe. Normalmente tínhamos o corpo de uma espécie de He-Man, não é? Gonçalo, como é que era? A regra é corpo de He-Man? Era, do que me lembro, sim, era sempre uma versão muito, sei lá, muito Roscoff do Masters, não é? Tinha um corpo muito musculado, mas não tinha as proporções mais exatas, uma cabeça muito pequenina, e tinha tanto podias ter uma espada ou um machado como ter uma metralhadora. Era sempre um bocadito aleatório aquilo que calhava na rifa. Pior até que os Masters era que havia muito menos modelos de corpo ainda. Sim. Então aí era garantidamente sempre o mesmo buck, o mesmo corpo, mas depois a cabeça ou era um dinossauro, ou era um tigre, ou era até uns braços, que era uma coisa completamente bizarra, que não combinava nada com o resto do fato. Podia ter um tronco todo armadurado, mas depois era tipo cava, não é? Depois a seguir tinha uns braços completamente despidos, do que quer que seja, não é? E muitas vezes no meu caso acontecia ter o tronco de um plástico X, os braços todo de plástico, a perna de um plástico mais resistente, a cabeça mole, e era uma coisa completamente tipo Lego da Cadonga, não é? As tuas férias, Gonçalo, habitualmente eram onde? Nós veraneávamos principalmente no Algarve, excetuando para aí uma quinzena por ano dos verões onde eu ia para uma colónia de férias da RTP, que era onde a minha mãe trabalhava, e através da casa do pessoal da RTP nós fazíamos sempre então uma quinzena de férias que ou era em Torres Vedras, ou então por uma vez apenas, graças a Deus foi apenas uma vez, no convento de Penafirme, que foi uma experiência engraçada para mim, estar ali no meio de tantas freiras, que até hoje devem ter pesadelos comigo, porque eu era aquele miúdo que não respeitava, olha, os meninos ficam aqui, as meninas ficam ali, e eu ia ter com as meninas e as irmãs de vez em quando iam ter comigo. Gonçalo, não podes estar aqui. Mas eu não, eu só vim ter com as meninas. E então, mas a regra geral era Algarve. Eu quando ia de férias para Algarve, Algarve tinha vantagem, especialmente para onde íamos, a Faro e Olhão, que é onde temos família, tinha vantagem de ter a Espanha muito perto, ok? Então havia sempre uma quantidade enorme de bonecada daquelas que tu não sabes onde é que vinha, não sabes, nem sequer tinha um nome nas embalagens, percebes? Ou às vezes tinham nomes muito estranhos que tu não te consegues lembrar de tão bizarros que eram. Mas também, por ter Espanha tão perto, também tinham, eles importavam coisas espanholas. Isto será um tema futuro, mas eu lembro-me que alguns dos primeiros G.I. Joes que vi eram importação espanhola. Tinha um nome, lembras? Era tipo... Eu lembro que nós tínhamos cá em Portugal os Action Force, porque era da Inglaterra. Sim. Era o título inglês. Sim. E havia algum título era um espanhol Action Force diferente também. Okay. Podia ser tipo
Força Ação. que era o International Não, Heroes. sim. É que os americanos eram Real American Heroes, Hero sim. e aqui na Europa eram os International Heroes. Sim. Especialmente isto com as tartarugas ninjas, né? Os Teenage Mutant Ninja Turtles nos Estados Unidos e os os na Europa tínhamos Hero Teenage Turtles. Mutant Hero Turtles. Que curiosamente os G.I. Joes no Brasil tinham outro nome, que eram os Comandos em Ação. Comandos pois em ação. era. Uhum. Pois eu lembro de ver isto naquelas. Distribuídos pela Estrela. Pela Estrela. Exato. Eu nunca Que- tive nenhum brasileiro. Que originalmente distribuíam a primeira versão dos G.I. Joes quando eram aqueles bonecos grandes. Exato. Chamavam-se Falcon. E Ok. eu, quando era miúdo e lia gibis e via aquilo, Falcon, o que é um Falcon? E eu sempre quis ter a Falcons e não sabia na altura ainda que aquilo eram os G.I. Joes mais antigos. Exato. E pá, descobri anos mais tarde, mas falaremos sobre os G.I. Joes Exato. mais à frente. E, yeah. Então conta-nos de um desses achados em Olhão ou em Faro. Epá, ou seja, eu não sei se me consigo lembrar nada especificamente, até porque, como eu te digo, eu faço anos em agosto, eu fiz anos há poucos dias, então normalmente se eu tivesse de férias durante o meu aniversário no Algarve, eu pedinchava sempre que me oferecessem uma bonecada qualquer, garantidamente, não é? E encontrava sempre qualquer coisa mais normal. Ok. Mas vocês sabem o que é que me cativava imensamente quando era miúdo? Eram eram coisas que, sim, tu vias em lojas, mas depois também vias em banquinhas e tu sabes que quando ias à praia e havia sempre aquelas banquinhas que vendiam bolas e raquetes e chapéus de sol e essas cenas todas, ok? E também depois vendiam essa bonecada toda estranha. Mas o que me cativava mais eram aqueles saquinhos que traziam alguns a 50 ou 100 soldadinhos. Sim. Os verdes, Green Army Man. Sim. Exatamente, os azuis ou uma Sim. coisa assim. E traziam aqueles canhões da... Aquilo era só uma bolsa de plástico com um cartão agrafado. Sim, Às vezes exatamente. podia ver a possibilidade de trazer um tanquezinho, porque normalmente as figuras eram um bocadinho melhor que o tanque. Ou trazia um tanque, um aviãozito, ou então às vezes trazia aqueles canhões de rodas da guerra revolucionária que tinha uma moldezinha que tu puxavas para trás e se metesses lá um fósforo, um palito, uma coisa, aquilo disparava. Verdade. Okay. Então eu não sei se isto seria exatamente considerado um knock-off, mas são das primeiras coisas que eu me lembro de ter comprado ou de me terem oferecido em miúdo, e eu adorava isto, percebes? Porque aquilo vinham às dezenas dentro daquele pacotinho, e facilmente tu perdias uns 10 e não fazia falta nenhuma, tipo, perdias 10 no meio de 50 não fazia problema nenhum, não era como perder um Secret War no autocarro. Sim. Não é ser, seja ainda chora todos os dias. Ou perder o bastão do demolidor. Perder o bastão na estação do CTT, Raiz Pardo. E agora a pergunta agora vai para o Sérgio, que já que ele está a controlar aqui a conversa, vou perguntar ao Sérgio: tu lembras-te lá em Tavira, onde tu ias, alguma coisa que te chamou a atenção, alguma dessas figuras? Não em Tavira, mas em Armação de Pera, onde às vezes os meus avós ficavam. Eu passava alguns dias de agosto com eles, e aí em Armação de Pera não era um mau sítio para encontrar muita bonecada vinda de Marrocos e de Espanha. E eu vou-vos falar de uma linha de brinquedos que não sei se pode dizer que é candonga, no sentido em que se conhecia a empresa que os fazia, e era uma empresa da Catalunha chamada Ergam Boys. Okay. E Ergam é apenas o anagrama de Magria, porque aparentemente o fundador da empresa era um tipo chamado Giuseppe Magria, e Magria ao contrário da Ergam. E a Ergam existiu entre 1976 e 87, quando declara falência, e muito no final da vida da Ergam, eles fizeram uma linha. Eles tinham bonecos muito parecidos com a Playmobil, há que dizer isso, ou seja, na configuração deles, eles podiam ser centuriões romanos, soldados da Segunda Guerra Mundial, jogadores de futebol, tudo isso houve amplamente durante a carreira. Mas era assim toda. Um bocadinho wonky, não era? Daqueles que se metesse em pé, depois o boneco começava-se a virar para a frente e tinha assim os braços um bocadinho de lado, não eram tão
tão, sei lá, tão bem feitinhos quanto os Playmobil. Os Playmobil, sim, Sim. eu acho que era um pouco mais, o plástico era um bocadinho mais mole. Era, sim. Ao contrário dos Playmobil que tinham a perna e o pé completo, Sim, os sim, pés Pois isso foi perguntar, eram os pés eram encaixados. independentes. Eram Eram encaixados, eram uns pés pretos, não eram? Sim. Que tinha uma bolinha e se encaixavam assim. E Lembro-me já agora, as pernas disso. se mexiam, porque o Playmobil normalmente tinha aquela coisa que me aborrecia plenamente, que era as pernas mexiam-se em conjunto, ou seja, Sim. se quisesses pôr o gajo a Não andar, não conseguias davas para fazer pôr. isto, é. Sim. Ou seja, aqui eles eram independentes, Eu as pernas, diria, eu estou inclinado a dizer que havia Sim, um corte na virilha, ok. sim. Então dava para eram pôr- duas dava peças para pôr a fazer um independentes. pontapé, não é? Sim. Não- Sim. E então, no fim de vida desta empresa, eles decidem entrar no barco dos super-heróis e dos Ok. super-vilões e fazem uma linha. Pá, que eu tenho muita pena de não vos conseguir mostrar imagens, mas depois do episódio nós vamos passar por isso. A que eles chamaram Super Fantastics versus Super Diabolics. Ok. Os Super Diabolics eram os vilões e os Super Fantastics os heróis. E nós, pá, se passarmos os olhos pelo catálogo de imagens, sabemos exatamente quem é que eles estão a roubar. Sim, os likeness. Porque sim, nós as temos semelhanças. parecenças ao Homem-Aranha, Yeah. ao Wolverine, ao Capitão Capitão América. Ao Super-Homem. Não era? Tinhas um, tinha um cabelo assim muito. É mais Marvel, sabes? Ah, ok. É bastante mais Marvel do que DC, mas há um Birdman que é claramente o Batman. Exato. E os vilões é que são um bocadinho mais misturados. Os vilões é difícil tu dizeres exatamente Claro. que estão a tirar, porque há uma espécie de Gilman, uma espécie de Sim. monstro da Lagoa Negra chamado Piranha. Exato. E há um que eu adorava que era o Spectre, que era cá está o Gonçalo está-nos a Exato. mostrar um Birdman, Sim, sim. que é uma espécie de Batman. Sim, pá, é curioso. Eu lembro-me disto, percebes? Lá está O Spectre, que era o Ghost Rider, uma coisa Yeah, assim. Sim. Tinha uma cabeça de esqueleto, não é? E Era depois uma tinha- caveira e depois um fato espacial todo preto. Este é que tinha a tal gola. Havia personagens como o Python que tinham ok. uma gola quase Exato. como se fosse uma espécie de nage, era um homem Exato. réptil, um homem serpente. Sim. Os vilões tinham nomes como Dr. Diabolic, que era o fundador Ok. dos vilões, um Python, que era Ok. um homem serpente, o Bad Tiger, Xiii. Green Demon, Ok. Piranha, Spectre, que era a tal caveira, Uruk, Rank e Mad Rider. E os heróis, os Super Fantastics, têm nomes ainda mais Sirdar, que era uma espécie de cavaleiro arturiano, mas claramente super heróico. Action Arm, nosso braço de Ok. ação, será o Flyman, Megatron, Starsman, não Starman, mas Starsman, The Masker, que era o Homem-Aranha, Homem-Aranha, yeah. Pantherman e Captain Laser. E isto teve playsets, veículos, Sim, teve um sim, castelo magnífico que se alguém quiser pode comprá-lo por 1500 euros no Todo Colecionas hoje em dia. Bolas. Esta linha é caríssima. Eu já tentei espiar na internet mais do que uma vez na tentativa de eventualmente recuperar algum dos bonecos que eu tive, Ok. e é tudo caríssimo, caríssimo. Deve haver uma febre em Espanha à volta da Isto, da de Ergam. certeza que era daquelas coisas que a miudagem toda comprou, Yeah. brincou com aquilo até, depois deitou-se de fora. ou então até serem desfeito por completo, Sim, não é? porque até é engraçado essa história. Nós pensámos que, como diz ela, vai à falência e nós adquirimos estas figuras entre 89, 90, 91, vamos arredondar para Não, esse- nessa altura já era Já impossível não é? de encontrar. Tudo Ok. isto foi comprado entre 85 e Ah, ok. 86. Então, é pior. Ok. Porque eu dizer que muitas vezes podiam entrar porque eram aquelas excelentes lojas que estavam-se a desfazer e eram coisas já Não, que nesses entraram anos, falência e- eram os anos em que nós éramos os Tens dois razão. colegas na escola, já Era. não tinha nada Sim, eu estou a disso. falar que isso seria uma coisa que seria até entre os 84 e os 88. Isto foi comprado entre 89. os nossos 6, 7 Exato, anos. exato. O Gonçalo um bocadinho mais, por ser mais velho que nós, mas Yeah, mas no teu caso, eu sei que tu contas-me isto, como se calhar até o Gonçalo, vocês contam isso com certa alegria, não é? De, Sim. encontrei estas figuras. estas em particular eu tinha um enorme carinho por Ok. esta linha dos Super Diabolics. Porque eu tinha outra relação com a Candonga. Quem me conhece sabe perfeitamente as minhas histórias em relação a prendas. Eu sou daquela pessoa que as pessoas viram-se no Natal ou em qualquer altura do ano e dizem o que é que queres. E eu digo, quero X. E as pessoas voltam-me a perguntar 3 ou 4 vezes, quero X, quero X, quero X. Eu chego a um ponto em que digo, eu não quero nem o A, nem o B, nem o C, o que eu quero é X.
E depois recebes Y. E recebo A ou B ou C. E o que eu disse, não, isso, mas estou tipo, não. Então acontecia-me exatamente isto desde muito novo. Então era uma coisa que me deixava. Eu lembro perfeitamente de dizer, eu tinha este lado um bocado de completismo, até e o Sérgio na altura conheceu-me na altura em que eu tinha G.I. Joes e Masters. Eu tinha uma coleção quase de enorme e queria era completar toda a coleção. Faltava-me tipo flanco X ou figura X ou Y ou Z. E quando chegava ao verão eu pensava, ok, mais um Master. E eu lembro muitas vezes aquele embrulhado era muito idêntico a uma embalagem dos Masters of the Universe e eu ficava tão feliz quando ia arranjar aquilo e abria e era uma coisa completamente oposta que me deixava completamente furioso. E como vos disse, muitas vezes estas figuras ao lado do resto dos Masters ou do que eu tinha, das coleções que eu tinha, era como fosse, vamos chamar, o primo pobre. O primo pobre, sim, o primo pobre era a versão que tinha coxa exatamente e corcunda e muitas vezes os acessórios dessas figuras depois não se conseguiam combinar com o resto. Não. Eu cheguei a ter umas mal que combinavam com os próprios bonecos, quanto mais com outros. eu tive um que até foi a única das poucas figuras que eu até gostei, que era uma tipo mask, ou seja, tinha uma estrutura de armadura e eu adorei essa. Eu lembro da caixa, tinha a figura de um lado, eu fui até que escolhi na altura com o capacete, a armadura toda, e eu fantástico, vou comprar isto e depois posso associar isto aos meus Masters. Pá, zero, não dava para juntar nada, e aos poucos e pouco fui perdendo toda essa figura até ter uma figura praticamente despida, com uma cabeça mole. Sabem que já agora os Super Fantásticos tiveram direito a anúncio televisivo e eu passo só um bocadinho do anúncio. Airgam Comics Superstars presenta las aventuras de los Super Fantastics con el intrépido Starsman y sus valientes amigos. Y al Doctor Diabolic y sus Super Diabolics, perversas criaturas surgidas de las profundidades de la Tierra. Yo, Doctor Diabolic, os desafío a jugar con Airgam Comics Superstars. E uma para fazer a vontade ao Duarte. Doctor Diabolic a torre de control, los Super Fantastics han descubierto el castillo. Mensaje recibido. Todos a sus puestos. Accionada reja automática. Reja accionada. Vigilad a los prisioneros, que no escapen. ¡Ja! ¡Caíste en la trampa! Diviértete con tus Airgam Comics en el castillo de los Super Diabólicos. Sabes como é que os miúdos adoram piadas escatológicas e o meu pai, na verdade, era um miúdo também. E lembro-me o meu pai virar-se para uma cena dos Masters, que acho que até era. Eu tinha uma. Não sei se era Snake Mountain, provavelmente era Snake Mountain. Tinha uma pontezinha e ele dizia: e cuidado com ela, as suas trampas. E o meu pai dizia: pá, imagina, o He-Man pisou ali uma trampa e escorregou. E eu lembro quando era miúdo a rir, a gargalhada, imaginando o castelo de Snake Mountain cheio de cocós pendurados, porque era um castelo muito tramposo. Tipo, cheio de castelo armadilhas. muito tramposo. E eu ria-me à gargalhada. Ora, uma linha que eu também me lembro que muitos dos nossos colegas apareciam com figuras destas era uma linha chamada os Galaxy Warriors. Sim, sim. E isto pertenceu a uma empresa que fez muitos brinquedos nos anos 80 e não só, que era a Sun Gold, que era uma empresa de Hong Kong que produzia muitos destes knock-offs do Masters of the Universe. E também a linha Galaxy Warriors era obviamente um knock-off dos Masters of the Universe, mas eles também tinham linhas que eram imitações de G.I. Joe, que era o caso do Desert Defender e de Special Force. E houve também uma linha que era knock-off de Ghostbusters, que era os Spook Chasers. Mas eu acho que eles ficaram particularmente famosos pelos Galaxy Warriors e eu acho que todos nós aqui vamos certamente lembrar de colegas da escola que apareciam. Eu estou-me a rir com esta figura, porque eu não diz o nome da figura, só diz Galaxy Warriors e é uma figura laranja com uma cabeça de tigre e é uma figura totalmente musculada, mas a cabeça de tigre tinha um ar de tipo... O que é que se passa? O que é que eu estou neste universo? Eu anotei alguns dos nomes e esse provavelmente é o Tiger Man, de acordo com a minha lista. A sério, tem cabeça de tigre ou Tiger Man. Temos personagens com o nome de Dragoon. Frazetta. Tem uma arte de Frazetta. Exatamente. Há mais do que uma imagem do Frazetta que foi sorripiada para as embalagens dos Galaxy Warriors. Sim, porque as embalagens tinham muitas vezes uma arte super... Pai, para todos Fantástica. os nossos ouvintes, eu garanto que se
se pesquisar na internet o nome Galaxy Warriors, todas as pessoas da nossa geração vão reconhecer estas figuras nas mãos dos próprios ou dos colegas de escola nos anos 80. Eu reconheço bem, porque era aquela história de... se calhar por essa razão, que se calhar não tinha... As pessoas não me convidavam para festas de anos, porque a malta dizia, não, eu não era oferecido, eu chegava às prendas e as pessoas recebiam essas prendas e eu se calhar olhava e dizia... Tu não sabes o que é E-Man. E-Man é que é bom. Isto aqui é muito amanhoso. Isto é muito coisa de pobre. Estás a ver? Se calhar era para isso que eu não era convidado para as festas de anos. Mas porque isso era... Eu lembro que ao lado dos E-Mans, não é? Que tinham uma mata de coisas e uma mata de veículos e até a própria arte. A própria arte não, até a própria concepção da figura é boa, não é? Tinhas... Sim, o plástico era bom, o tooling era bom, exatamente. Sim. Essas não é propriamente, isso parece um bocadinho de mishmash, não é? Mistura-se tudo. E muitas vezes as articulações abriam e ficavam laças no instante. Melhor, aquilo nos ficava totalmente lá, começava já a abrir aqui em cima. Sim. Yeah. Tu sabes que, tal como tu, eu tenho uma relação, eu sinto-me renitente em usar a palavra, mas eu acho que elitista é a palavra certa. É, se calhar sim. Mas eu sempre fui um bocado elitista em relação a estas figuras da Candonga. Eu não ficava chateado se me oferecessem uma, tipo, só se fosse uma cena aleatória, tipo, olha, toma um brinquedo, fixe, mais um boneco. Mas se eu quisesse, olha, eu preciso deste Action Force, ou preciso daquele Transforma, depois se me trouxessem uma cena da Candonga e não, desculpa, não, não aceitava. Desculpa, mas... Então quer dizer que eu sou o único aqui nesta mesa que tem algum afeto por... Eu tenho, tu sabes perfeitamente que eu Candonga fui gostando, fui começando a gostar. Mas tu gostas por motivos mais cerebrais? Eu gosto mais por motivos de estética e de loucura hoje em dia, acho. É uma questão de... É até uma questão mais de design e tudo, é muito bem feito. Não são bem feitos, mas o conceito é muito interessante. Sim, mas o seu lado de plástico manhoso e de cor manhosa e embalagem também. Então se tiver uma cor bizarra, mas não associas a nenhum afeto à tua infância? À minha infância, é assim... Eu não tive, como tu tens, as Guerreiros de la Basura, não é? Não, mas esses não eram. Esses eram Trashback Bands. Exatamente. Os Guerreiros de la Basura eram. Pronto. O que eu tive foi muito manhosos e eram mesmo muito manhosos. Tipo... Mas eu vou-vos mostrar uma linha super manhosa. Mesmo. Estamos a falar de uma empresa chamada Farman que produziu os Guerreiros del Espacio. E isto foi mais uma das compras que os meus avós devem ter feito à vontade e compraram-me. Eu tive uma única personagem que era um guerreiro destes, tipo Masters of the Universe, muito malfeitão, mas com a cabeça de um pterodáctilo. E que está aqui no cantinho de uma imagem que eu estou a mostrar ao Gonçalo e ao Duarte. E cá está mais um que eu adorei, aquele boneco. Tu sabes que tu gostas de coisas muito manhosas, muito estranhas. É verdade. Eu não deixava de ter os meus Masters of the Universe, mas estes Guerreiros del Espacio da Armação de Pera, eu adorei esta cena. Eu estou com uma cara de tipo... O Eduardo está completamente enojado. Que bosta é esta? Umas botas azuis. Isto claramente é o E-Man. Tem a cara do E-Man. Sim. Tem o corpo. Ok, tem uma tentativa de corpo do E-Man, tem umas pernas super reluzentes, não é? Parece que vais pôs creme não, pôs óleo aqui nas pernas. Nas coxas. E depois vestiu a primeira coisa que parecia, tipo, ok, isto parece que tem uma moeda ao peito. Mas parece um símbolo ameríndio, uma coisa de indígena americano, tipo os pés azuis. E não traz armas. Azuis, mas E o mais engraçado é, o plástico está preso com agrafos. Meu Deus. Esta é daquelas coisas que eu também só se podia arranjar no Algarve, acho eu, ou nas terras vizinhas de Espanha. Mas eu adorei, eu não sei, eu tinha uma enorme simpatia por este universo meio Frazetta, Robert E. Howard, e então eu lembro-me que guardei este guerreiro pterodáctilo durante muito tempo. A cabeça deste aqui não é má, esta é uma cabeça tipo... Se alguém tiver um exemplar e quiser enviar, chifres, mande uma mensagem para o nosso Instagram. Enviem Los Guerreiros, como é que é? Guerreiros del Espacio, da Farman. Enviem para o Sérgio vai adorar isto. É claro que
Eu vou evitar a todo custo. Pá, eu sendo absolutamente honesto, eu em miúdo não. Pá, Não aceitavas nada disto. não era questão de não aceitar. Eu achava piada estas coisas na medida em que se eu olhasse para elas e visse à venda, pá, achava engraçado porque eram significativamente mais baratas do que qualquer outra opção. Mas para mim só havia a opção original, percebes? Eu queria um G.I. Joe, eu não queria um knockoff G.I. Joe, eu queria um Transformer, eu queria um Master, eu queria um Secret Wars. No entanto, há uma altura da minha vida em que eu começo a achar muito mais piada a este tipo de bonecada. Mas é já uns anos mais à frente. Certo. Que, pá, eu a dada altura, epá, já, não te sei dizer, mas já seria na minha adolescência, eu comecei a ir com alguma regularidade à Feira da Ladra. E na Feira da Ladra, epá, hoje em dia não faço ideia, mas certamente durante muitos anos havia lá aqueles standzinhos que vendiam aparentemente tudo e mais alguma coisa, e vendiam. Então, deixa-me só contextualizar uma cena. Em miúdo, aquilo que eu mais queria era bonecada de super-heróis, que não era uma coisa que houvesse Que muito. houvesse, claro. Havia Secret Wars e havia Superpowers. E uns anos mais tarde começaram a aparecer, pá, de uma maneira muito limitada as primeiras coisas que a Toy Biz fez, primeiro para Batman e DC, e depois da Marvel também, mas em miúdo não havia bonecada de super-heróis, percebes? Não havia. E então sempre foi uma lacuna que eu tive, pá, porque eu aí não me teria importado nada em ter um knockoff de um Wolverine ou do Capitão América, fosse o que fosse. E então, a dada altura, quando eu começo a ir com mais frequência à Feira da Ladra, aí sim começo a ver aqueles packs que traziam para aí 10 bonecos, custavam 500 escudos, uma coisa assim, e pá, trazia tipo, sei lá, os Vingadores, e os Vingadores eram o Son Goku, o Homem-Aranha, Sim. o Super-Homem, o Capitão América, e pá, e eu... era mau, a qualidade era péssima, percebes? Mas aí sim comecei a achar muito mais piada aquilo. Sim. Eu a nível de Candoga, essa Candoga mais recente, eu não tenho grande gosto, porque uma Candoga até um bocado até mais para entreter. Tudo bem que se calhar essa Candoga também era mais para nos entreter quando éramos miúdos. A Candoga mais recente, mas foi tipo há 30 anos atrás. Eu estou aqui a pensar nisso e tens toda a razão. Ok, Candoga mais recente para mim. Para nós, Agora, a princípios dos anos 90 parece agora, com o tempo que se passou, a minha relação com a Candoga mudou muito, porque no fator que começas a pessoa, por exemplo, aquilo que o Sérgio teve em relação à figura com o pterodáctilo, e é engraçado, eu estava a ver esses guerreiros dela Spáfio. Havia um que até achei, pá, a cabeça deste está muito bicho, muito fixe, que era aquele meio vampiro, meio esqueleto, tinha um chifre, tinha um capacete de viking, parecia com chifres. Eu disse, pá, este até tem imenso potencial. Ou seja, tu começas a ver por um fator até estético e de isto é mesmo muito marado. Mesmo É muito isso, marado. essa é a expressão correta. E eu acho que aí nós podemos contar uma história. Sim, conta. Que há cerca de uns 4 ou 5 anos atrás eu passei umas noites em Guimarães, e nos meus passeios por Guimarães eu entrei numa loja de brinquedos que já com um ar extremamente empoeirado, uma loja que não parecia ter nenhum produto produzido nos últimos 10 anos, tudo era mais antigo, e lá no chão, junto àquele soalho de madeira, aparecem-me umas figuras chamadas Skull Warriors, e não podiam ser mais mal esculpidas. Não. Mas ainda todas no seu blister, figuras para aí de 80 e muito, ou 90 e pouco. Sim. E eu pensei, eu tenho que levar isto comigo. E aí era por que razão? Pela tal razão que tu dizias, era porque eram muito maradas. As embalagens têm cores completamente primeiras cores, as embalagens, para as pessoas neon. perceberem, são as cores completamente neons, com uma série de, vamos chamar, de cabeças no fundo, Sim. em que temos umas cabeças quase uns homens serpentes, homens cibernéticos, caveiras, isso tudo. E depois um bocadinho mais à frente temos essas figuras um bocadinho de corpo inteiro, não é? Com um bocado com ar assim bastante violento. Tudo guerreiros cadavéricos. E depois a própria figura, é muito má, é mesmo muito má, mas no seu conjunto total
Sim, faz-nos viajar no faz-nos tempo. viajar no tempo. E Faz isto viajar. faz uma vitrine. Quando tu Faz. juntas os colecionáveis a isto, tens bons. É verdade. Podes ter uma boa estatueta e ter um bom action figure. E depois tens Mas lá estas no são as fundo mais curtidas. um blister manhoso de 92. Mas, no caso, nós até, eu, por acaso usei a palavra marado, mas a palavra que nós tínhamos, e nós usámos muitas vezes até para descrever a nossa coleção ou as nossas figuras, era a palavra curtido. E a palavra curtido diz tudo, que é, pá, não é propriamente uma coisa engraçada, ou não é uma boa figura, pá, mas é curtida. Tu olhas para aquilo e divertes simplesmente de olhar de, pá, isto é tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, que é bom, sabes? E Sim. aquilo tem tudo o que é mau. É porque tu consegues ainda pôr-te na cabeça do miúdo de 8 anos, ou de 5 anos, ou de 6 anos, e que está a olhar para isto numa loja e a desejar. Eu não ia desejar, com aquela idade, ia dizer, não me caveira ofereçam grotesca. isto. Isso era aquela peça que eu ia dizer, oferecem-me os Masters e não me ofereçam A, B ou Skull Warriors, por favor. E alguém me ia oferecer isto e eu ia dizer, não acredito! Mas a caixa é super violenta. O cardboard é Sim, mesmo isto violento. podia ser a decoração de um comboio fantasma numa feira popular, Um álbum metal, quase. com sabe? excesso de cores e de Isso é quase um pintura álbum por de Iron cima. Maiden, quase. Tens aquela figura um bocado Iron Maiden, não é? Uma caveira cibernética atrás. Sim, sim. Depois tens esse tipo com a faca também, com um ar manto. de Depois pirata. também tens um tipo meio militar. Sim, Cá para mim isto é um knock-off. parece um soldado nazi. Isso cá para mim é um knock-off do Eddie. Já pensaste nisso? Está bem, pois é, isto são os Eddies todos. São os Eddies todos. É o knock-off dos Vanilla. Agora, Gonçalo, outra coisa que também acontecia no nosso verão é que também havia um tipo de livros que nós às vezes só compraríamos em férias, não é? Ou seja, se tu estivesse em Lisboa, obviamente que ias buscar o Super Aventuras Marvel e ias buscar o Almanac do Capitão América e o Incrível Hulk, mas muitas vezes fora de Lisboa, nós não nos importávamos de trazer o que houvesse. Às vezes porque já tínhamos escutado, como acontecia comigo em Cabanas de Tavira, eu já tinha limpo a secção DC e Marvel toda, então já começava a ir para os Mandrake e para os Fantasma. Sim, sim. E claro, ia descendo por aí até à Turma do Arrepio e aos Trapalhões. Mas havia muitos livros que nós só líamos em contexto de férias de verão. Pá, tinha de haver um deserto de gibis de super-heróis para eu ler um almanac do Google ou uma coisa assim. Mas pá, eu gostava de os ler de qualquer maneira. Tu sabes, no entanto, que uma recordação muito marcada que eu tenho da minha infância / juventude de férias no Algarve, nem era exatamente o ler o ter de recorrer a essa gibizada toda, não é alternativa, mas era aquilo que tipo que nós reservávamos para as últimas instâncias, que era quando passávamos férias em Faro, ficávamos em casa de uma prima minha. E essa minha prima tinha uma coleção prodigiosa daqueles livros de lombada branca, tipo Bianca e coisas assim do género, mas tipo centenas e centenas e centenas daqueles livros. Eu lembro-me de uma vez ser puto e estar a olhar para aquilo e ter perguntado à minha prima, porquê tens tantos livros iguais? E ela, bem mais velha do que eu, não são todos livros iguais, eu gosto de ler estes livros, mas são tipo livros que eu li uma vez e depois nunca mais pego neles. Eu, na altura não compreendia porque é que se faria isto. E ele disse-me, mas olha, tu se quiseres, um dia podes pegar em quantos quiseres e vais. Havia um centro comercial, uma galeria comercial não muito longe da casa dela, levas e dizes, olha, eu tenho estes livros daqui para vender ou para trocar, e eles dão dinheiro ou deixam-te levar outros livros. Aquilo ficou registado na minha cabeça e não fiz imediatamente, mas houve um dia que estava chateado de estar em casa sem nada para fazer, sem ter um único gibi para ler, e pego na mochila, encho aquilo de livros da Bianca e vou à tal galeria comercial onde havia um alfarrabista e disse, olha, eu quero vender estes livros todos, e deram-me, sei lá, pouquíssimo dinheiro, percebes? Mas foi suficiente para ter trazido uns quantos gibis antigos, ok? Ou seja, coisas que eu nunca tinha lido antes. O Almanac do Capitão América 39 ou Super Aventuras Marvel 5, uma coisa assim,
E pá, eu fiz isso uma data de vezes. Pá. Algumas das minhas melhores memórias de ler gibis antigos são exatamente nessas alturas de verão. Pá, é claro que depois nem sempre tive essa benesse. Uma coisa para mim que marca o grande desespero de querer ler um gibi e não haver grande coisa para ler era quando também em Faro, no centro comercial de Santo António, acho que se chama assim, e havia lá um press center, se calhar ainda existe, e esse press center vendia aquelas edições que nós já falámos, que creio que eram da Distri, do Homem-Aranha, do Thor, do Capitão América talvez, e do X-Men. Homem-Aranha e Thor lembram-me claramente, Thor, e acho que o Hulk... sim, pronto, e lá está, aquilo trazia sempre para aí duas histórias, a cor era péssima, o papel era péssimo e tal, mas e depois aquilo não era vendido individualmente, mas sim tipo em packs de 3 ou 4, uma coisa assim. Pá, eu tinha incontáveis deles repetidos porque nunca sabias o que é que lá vinha. Então, pá, fartei-me comprar destes livros porque o desespero era grande. Uma coisa que... Mas tiveram o condão de nos dar Steve Ditko e Kirby numa altura em que não era assim tão fácil. Eu li, graças a essas edições, a primeira aparição do Lagarto, do Homem-Aranha, do Steve Ditko, e não teria sido possível na Abril, na altura. Sim, esse tipo de histórias só apareciam nos grandes momentos Marvel e tal. Pá, e eu não sei se lembrarás, Sérgio, mas havia também uma coisa que normalmente só assim no verão e que tu não vias em todo o lado. Eu sei que um sítio estranho onde eu vi isto era na Feira do Livro, ou então aqui e ali, tipo num quiosquezito qualquer que era o Super Pacotão Marvel. Lembro-me. Sim. E o Super Pacotão Marvel, tu também não sabias o que é que tinha lá. Aquilo trazia uns 3 ou 4 gibis. As duas frentes de um, e depois havia 2 lá dentro ou 3 lá dentro, nós não sabíamos. Não, mas tu não vias a frente daquilo sequer, porque aquilo trazia um cartão wrap-around, percebes? Sim, tu não conseguias, eu cheguei a ver não alguns, permitia ver as lombadas sequer. Ok. Eu cheguei a ter alguns que foi naqueles que nem sequer eram bem lombadas, se calhar estou a falar, se calhar eram tipo patinhas ou Mónicas ou Disneys, e eram todos agrafado, por isso não dava para ver as lombadas. Tinha à frente, tinha 2 frentes, ou seja, rodavas e vias 2 frentes, depois do lado não fazias a mínima ideia o que havia, e às vezes abria tipo, já tenho este. Já tenho este. A minha sensação que eu tenho é que tenho certeza que no Algarve havia a malta de estar à vossa espera, tipo malta dos press centers, tipo, estão aqui os meninos, não nos limpar, estamos a chegar o tempo todo aqui a guardar estas coisas todas, e que o Sérgio, eu tenho certeza que a papelaria ficava muito contente quando eu lá ia com o meu pai lá em Cabanas. Primeiro o teu pai comprava sempre, não sei quantos jornais. Sim. Para ele levava os jornais todos e depois levava sempre alguns gibis para mim. E eu acho que foi graças a esses verões que eu desenvolvi um enorme carinho pelo fantasma do Lee Falk, que não era obviamente do Lee Falk na altura. O fantasma é daqueles personagens que foi produzido numa série de países, nomeadamente na Índia. A maioria das histórias do fantasma que nós teríamos para ler na nossa altura eram Punjabi comics produzidos na Índia, mas eu gostava do fantasma e lia aquilo tudo com enorme prazer. Sim, essas edições que nós líamos eram, se não falha a memória, ainda eram da RGE. Sim, isso mesmo. E tinham uma coisa que me irritava. Eu agora eu não sei dizer se eram todas ou se foi apenas uma fase, mas os textos que vinham nos balões que os personagens estariam a falar eram escritos à máquina, percebes? Não era lettering manual. Pá, eu detestava ler aquilo, percebes? Porque havia uma parte de mim que eu lia aquilo porque era o mesmo tipo de letra do jornal, e na minha cabeça eu parecia que eu estava a ler um jornal. E era tão enfadonho, percebes?
e tu depois que conseguires quebrar essa ilusão estúpida que te criava na cabeça que tu estavas na realidade apenas a ler um livro de BD e tinhas que te desprender ainda mais da coisa. Mas eles eventualmente depois mudaram, porque eu sei que certamente os do Recruta Zero não tinham esse tipo de lettering. Os do Recruta Zero da RGE, não é? Sim. Porque depois os da Globo já tinham o lettering manual, como todos os livrinhos da Globo que saíam. A Globo de facto tinha muita coisa. Os Trapalhões eram da Globo não é? E a Turma do Arrepio e possivelmente sim. Eu só comprei Trapalhões porque tu uma vez tinha do caso no 6º ano e tu tinhas Trapalhões e eu depois comecei a comprar Trapalhões. Era mais uma das coisas que estava a comprar, mas confesso que entre os Trapalhões e Marvel... claro. Isto eram compras de sim, eu só comprava porque tu tinhas, então chegava... Isto eram aquelas compras de verão quando não havia mais só que Marvel para no comprar. caso, tipo, vocês compram Trapalhões, eles comprar Trapalhões, e depois ficava tipo, porquê que eu não comprei aquele Homem-Aranha? Porquê que eu fui comprar Trapalhão? Era a compra do desespero, porque tu ias à banquinha e tipo, não vias nada. E qual foi a tua leitura mais bizarra de verão, lembras-te? A mais bizarra de verão? Não sei. Há uma coisa, quando digo bizarra, há uma compra de cómic, há uma coisa que tinhas comprado e tipo, ou que tinha sido uma boa experiência, sem ser Marvel, ou tinha tido uma cena super bizarra? Não tenho para contar. Eu acho que a coisa mais fora do habitual era quando ia a Alenquer, à Marciana, e o pai da minha mãe, o meu avô materno, tinha uma coleção enorme daqueles livrinhos de westerns, aquelas aventuras como tipo o Falcão. Não, ele por acaso não era leitor de banda desenhada tipo Tex. Ele tinha uma ótima coleção de Cavaleiro Andante e da revista de BD portuguesa, mas por acaso Tex não me lembro, mas lembro muito dos westerns em prosa. Estamos a falar exato. daquelas coleções de aventuras de Velho Oeste e essas talvez tivessem sido as minhas experiências mais fora, porque não era nada que eu fosse encontrar fora da casa do meu avô. Eu lembro de alguns desses lá em Certo Voga, tinha algum familiar que tinha coisas do género, sempre com as capas muito amareladas e já com as folhas todas muito usadas. Sim, o papel era completamente descartável, aquele papel de jornal. E também com um corpo de letra um bocado feioso, mas porque aquilo produzia-se, eu não me lembro de quantos títulos havia, mas havia dezenas. Era uma espécie de Penny Dreadful moderno. Sim. Eu na verdade tinha algumas experiências disso, mas um bocado cómicas, porque se vocês perguntarem onde é que eu tinha acesso a essa literatura, não era propriamente nas estantes ou numa sala. Era sempre quando a pessoa estava aquela vontade do número 2 ou do número 1 e de repente olhavas para o lado ali enfiado dentro do bidé, que raramente era utilizado, estava lá uma banda desenhadazinha ou... Sim. Não tinha uma coisa específica para as revistas? Não havia um rack de flechas, havia mesmo, eu lembro perfeitamente. Sim, as pessoas largavam ou no banco da casa de banho ou no bidé, às vezes. Havia lá uma revistinha, às vezes a tudo pegar na revista já estava tanto tempo no bidé que estava meio arredondada, sabes? Sim. E lembro-me de ler muitos textos. Mas o meu avô mantinha estes westerns, ele mantinha-os todos na mesa de cabeceira. A mesa de cabeceira é que por baixo às vezes tinha uma prateleirinha, havia lá uma pilha de westerns. Eu comprei alguns, fui na casa de banho. Às vezes foi que comecei a ganhar aquela leitura. Ok, então vou tentar fazer justiça à tua pergunta e dizer-te que não foi uma nem duas, mas umas 5 vezes, uma mão cheia de vezes em que eu comprei, já digamos a caminho da puberdade. Ok. Em que eu comprei aquelas revistas de piadas ordinárias, tipo a Rosca e coisas tinham títulos deste género. E não lembras de alguma piada dessas ordinárias? Nunca tive coragem para comprar uma coisa dessas, acreditas? Nunca. Essa era a leitura mais manhosa, o gag mais rasca, mas isso é abaixo do Vilhena. Por acaso é engraçado, estamos a falar de coisas tipo knock-offs, e neste caso o bem knock-off tem a ver com a quantidade de reimpressões e de reedições que houve de várias revistas, de várias compêndios de piadas em que tu, se comprasses 3, provavelmente as piadas repetiam-se, e era uma coisa que acontecia, que era uma coisa que era no verão, ou no verão, no Natal, que era as pessoas terem aqueles livros em capa dura, coisas grandes, portanto para malta infantil ou juvenil, com as 100 melhores piadas, as 100 melhores anedotas, as coisas para contar aos seus pais e bem curiosidades, e havia sempre aquela piada que eu sempre odiava, que era
Sabes qual é o contrário de skate? Molhei-te. Molhei-te. E o contrário de paixão, mãe teto. Eu achava aquilo tipo. Aquelas piadas secas, tudo. Completamente. Mas piadas secas, a minha piada seca, não sei se vocês sabem, eu só vou-vos contar, vocês não têm nada a ver com o podcast. A minha piada seca tem a ver com aquilo que o Sérgio, que foi das melhores piadas secas que alguma vez ouvi, que é há um dia que o Sérgio estava a contar a história de como é que era, alguém chega e pergunta sabes o que é que faz um passarinho de 300 kg em cima de uma árvore? Yeah. E o Sérgio sai-se com uma que é a melhor resposta que alguma vez ouvi a uma piada seca, e essa é puramente genial. É aquele tiro no cesto em que a bola entra. O Sérgio conta-me esta piada e eu faço tipo ok, isto não tem ok, é uma piada seca, fixe. E o Sérgio vira-se: e tu sabes o que é que faz um sobrinho de 300 kg em cima de uma árvore? Pá, um sobrinho. Tio, e eu perco, eu ainda hoje não me controlo. Eu sei que já contei esta piada várias vezes, nomeadamente uma das pessoas que nos ouve, que é a Martinha, ouve-nos com isto alguma religiosidade, e a única vez que contei esta piada seca, a Marta foi a outra pessoa que eu vi literalmente quase agarrada a uma daquelas mesas altas, estás a ver, para não perder as forças de tanto rir com a piada do tio. Eu já não sei porque é que eu produzi isso. Eu acho que foi no contexto do nosso liceu. Exato. Alguém contou essa piada e foi a única resposta que me ocorreu. Uma piada E tão eu acho que seca. foi tão seca como eu acho que é das coisas que era fantásticas de encontrar. Eu acho que essa piada originalmente até tinha uma continuação. Se bem me lembro. Na continuação nós imaginamos o sobrinho saltar para cima do tio, não é? Tio, apanha-me! Apanha-me, tio! E o tio a olhar. Perguntas: o que é que faz um pássaro de 300? O que é que diz um pássaro de 300 kg em cima do galho de uma árvore, certo? E tu respondes: piu, piu, não é? Exato. O que é que fazem dois pássaros de 300 kg em cima do galho de uma árvore? Piu, piu, piu. Não, pá, toda a gente sabe que dois pássaros de 300 kg em cima de um galho de uma árvore não. O galho não aguenta 600 quilos. Ok, boa. Sim. Qual é que foi a pergunta que fizeste ao Sérgio? Leituras inusitadas ou leituras estranhas que tenhas lido na altura do verão? Pá, Duarte, não te saberei dizer uma específica, mas eu vou voltar à cena do Super Capitão Marvel. Então, aquele wraparound de papel que vinha a cobrir as revistas que tu não sabias que estavas a levar para casa, tinha uma ilustração do Dave Cockrum, que era uma equipa de X-Men que eu não conhecia de lado nenhum, percebes? E eu durante anos e anos fiquei ansioso por descobrir que eram aqueles personagens, e só não sei quantos anos mais tarde é que descobri que aquilo nem sequer eram personagens da Marvel em si. Era uma equipa que ele tinha criado chamada de Futurians. Mas na minha cabeça, eu quando era miúdo e olhava para aquela imagem, tipo, esta vai ser a futura equipa da X-Men daqui a não sei quantos anos. Pá, e todos os meses ia saindo para Aventuras Marvel e depois o Almanac do X-Men. Olha, então aqueles gajos, pá. Uma coisa que podemos eventualmente incluir aqui, só num episódio sobre figuras da Candonga ou de bootleg ou knock-off, é que o universo dos Masters of the Universe não foi só copiado por causa dos brinquedos, também foi copiado para a animação, não é? Também houve uma série de produtos, e um que até é anterior ao He-Man, não é uma cópia, que é o Black Star. Sim. Mas nós aqui tínhamos as duas espadas, não era? As duas espadas, de onde vem a ideia original das duas metades da espada. Nós até falámos nisso no nosso episódio sobre os Masters of the Universe. E que linhas é que nós tivemos bonecos do Black Star aqui? Eu tive 1 ou 2 de Black Star, não mais do que isso. O Black Star eu acho que nunca passou na televisão, na RTP, mas era possível comprar cassetes de vídeo quando nós íamos aos Continentes e aos Jumos, quando começaram a haver cassetes de vídeo à venda nos hipermercados. Eu tive uma cassete de Black Star ainda antes de conhecer Duarte. E bonecos, por exemplo, dos Thundercats havia... Sim, os Thundercats houve alguma coisa cá, mas antes disso eu até te vou dizer uma.
nunca tive estes bonecos. Vi-os à venda durante um curto espaço de tempo quando eu era muito pequenito e morava ainda no Forte da Casa. E alguns, aquilo também numa daquelas galerias comerciais mínimas que existem nestas localidades, havia uma loja que tinha alguns brinquedos. E esta especificamente tinha alguns de uma série chamada Warlord. E isto é baseado num cómic do Mike Grell, em que lá está, eram personagens muito fantásticos, também muito knock-off de He-Man, que eram da Ramco. Exatamente. Exatamente. Sim. Mas lá está, vi-os à venda apenas, deve ter sido, sei lá, num Natal ou uma coisa assim, nunca mais os vi à venda. Ok. E tu chegaste a ter Thundercats ou não? Não que me lembro, não. Eu acho que o único brinquedo de Thundercats que alguma vez tiveram aqueles que saíam naqueles bolinhos da Panrico. Sim, claro. Aqueles PVC. Aqueles tinhas que lamber a virilha para tirar o chocolate. Para abrir as figuras, é verdade. E que tu podias comer 50 daqueles e saía-te sempre o mesmo petro ou uma coisa assim. E depois havia sempre aqueles gajos que de vez em quando até te saía uma figurinha que tu nunca tinhas visto antes e depois gabavas-te e tal. Olha aqui o meu Cat Slayer. E tipo, sacana, meu. Provavelmente era o gajo que só comia um por semana e ficava tipo, que sacana. Uma linha que eu também gostei de encontrar à venda aqui em Portugal foram as figuras de Dungeons and Dragons da LJN, que eram figuras muito más também. Não eram nada de especial. Mas eles vinham-se à venda com mais frequência. Sim. Muitos deles tinham um action feature, havia sempre uma alavancazinha nas costas para ele fazer alguma coisa com os braços, até porque eles tinham pegs de metal. Eram figuras, não eram mal produzidas, eram mal desenhadas, mas tu, Duarte, tiveste alguma dessas coisas? Não. Então, era super fidedigno de Masters. Depois dos Masters foi logo para os G.I. Joe. E nesse caso não era uma questão de eu pedir, porque não era uma questão de eu pedir. O meu pai, como vocês já contei várias vezes, o meu pai comprava as linhas todas e linha toda não, comprava praticamente toda a linha e depois ia dividindo para me oferecerem pelo Natal, pela Páscoa e por em diante. Por isso, como estava completamente ali a fazer aquela coleção, não havia muita então sabes o que é que isto quer dizer? Quer dizer que acabaram as férias de verão. Nós vamos voltar para a escola. Está na altura de juntar os lápis e os dossiês. E buscar, assim, estrear os novos tojos e as mochilas novas. Eu queria continuar a falar de bonecos e vocês já vão. Agora vamos para a escola. E vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules. Comentem, partilhem. Passem os links a todos os amigos e familiares. Por favor, ajudem o podcast a crescer. E até para a semana. Até para a semana.